Maravilha. Então, nosso projeto ele já está sendo gravado. Eu vou pedir a licença de vocês para a gente aguardar aí pelo menos mais uns 5 minutinhos até a entrada de mais pessoas que estão aqui nas inscrições. Tá joia? A apresentação nossa ela é uma apresentação bastante sucinta, deve ter aí no máximo 30 slides, de uma forma bem objetiva, sem muito texto, para a gente poder compreender aonde estão as alterações, né? A alteração a gente chama a alteração da coluna dorsal da norma, né? Então ela tem umas pitadas importantes, né? De conceitos culturais aí que vão fazer algumas mexidas naquelas figuras que trabalham com a implementação, os consultores, naquelas figuras que trabalham nas normas, como responsáveis pelos sistemas de gestão e até mesmo naquelas pessoas que trabalham como auditores, né? Sejam eles de auditoria de primeira, segunda, terceira parte. Então, nós teremos aí algumas alterações importantes que farão parte, né, desta revisão. Ok, temos mais pessoas chegando, estamos vendo o controle aqui. Ok, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora aí, que bom que você está com a gente. Vamos lá, mais um pouquinho de espera. A turma está chegando. Beleza. Recebendo mensagem aqui no WhatsApp. Paulo, estou chegando. Dá tempo. Venha com calma. Venha com calma. Para quem entrou agora, nós deixamos o chat e os microfones todos travados, tá, gente? Para a gente poder transcorrer de uma forma tranquila, né? Quando tem um excesso de pessoas, o controle ele se faz necessário para que a gente possa ter a apresentação adequada, né, para que as pessoas possam efetivamente ver a apresentação e etc. Tá joia? Comentei também anteriormente, nós já estamos gravando a apresentação e posteriormente a gente disponibiliza essa apresentação no YouTube e encaminha o link para todos os colegas que estão participando com a gente. Tá joia? Então, através do link de inscrição, a gente encaminha aí para vocês um link do YouTube para vocês poderem também ver todos os detalhes da apresentação aí. Show de bola. Ok. Pedir a paciência de vocês, de mais 2 minutinhos, a gente já começa a falar aqui, dependente do número de pessoas que estão na sala. Aí, até por respeito aos colegas que chegaram aí no horário correto aí, 7h30. Vários conhecidos aqui na sala, que legal, hein? Muito bacana, muito legal. Turma que trabalha com a Certifica também está aqui, tem uma turma boa aqui da Certifica, legal. Pessoal de São Paulo, eita, turma de São Paulo aí. Ó, que bacana, tem um colega de Maringá aqui, muito bom. Que bom que você está com a gente aí. Ok, bora lá. Então, senhores e senhoras, boa noite. De verdade, agora começando o nosso trabalho, eu quero agradecer aí a participação de vocês. Espero que o nosso material possa contribuir um pouquinho, né, com as novidades que estão chegando na revisão da ISO 20, da ISO 9001-26. Isso aqui é um trabalho feito em cima do DIS, né, que é o draft que é colocado em público para que todos possam, aí, né, as pessoas possam se manifestar sobre a possível norma que está chegando. Né? Depois da DIS vai vir a FDIS. Vai ter um momento aqui para baixo que a gente vai estar explicando isso. A DIS já está encerrada, ou seja, essa consulta pública ela já se encerrou. E agora a expectativa é a chegada da FDIS.
que deve ser agora em março. Então, nosso trabalho de pesquisa sobre a própria DIS e também sobre diversas certificadoras, diversos órgãos que estão trabalhando nesta linha. Ele está bastante completo, demonstrando para nós o que efetivamente vai mudar, qual que é o pensamento das pessoas que estão à frente dos trabalhos da alteração. Então, bora lá, vamos começar um pouquinho a conhecer aqui o que está acontecendo. Isso é normal, acabou de travar, isso é para acontecer mesmo, faz parte, né? A expectativa é que isso aconteça. Agora acho que vai, beleza. Senhores, nossa empresa. Vamos falar um pouquinho da Certifica, é uma empresa de Sorocaba, trabalhamos também Brasil e fora do Brasil. Temos 5 certificados da nossa empresa, ela é uma empresa de consultoria, está há 21 anos agora, em 2026, no mercado. Nós somos certificados nas normas 9001, 14001, ISO 45001. Nós temos também o selo ESG e também LGPD. Nós realmente somos a primeira empresa de consultoria do Brasil com 5 certificados, né? Então isso nos traz aí aquela história de que nós temos o que vendemos. Então essa é a nossa verbalização junto aos clientes. Também quero agradecer a presença de todos os consultores da Certifica que estão aqui. Nós ultrapassamos aí 25 nomes, né? Consultores que estão conosco, e na sala nós devemos ter aí mais ou menos 6 consultores desses 20 e poucos consultores. Então, aqueles que puderam estar presentes aqui também, meu muito obrigado. Nós teremos um desse em especial aí para o nosso time, tá joia, pessoal? Muito bem, a nossa empresa trabalha com diversas linhas de trabalho, desde treinamentos, né, específicos aí nas áreas de gestão, como Six Sigma, Lean Manufacturing, sistemas de gestão, métodos ágeis. Trabalhamos em diversas frentes, como treinamentos, consultorias e também auditorias. Alguns dos clientes estão na tela, mais alguns aqui e mais alguns aqui. Eu quero acelerar para a gente chegar logo no assunto. Estamos aí basicamente em toda a federação e também atuando em alguns países aí que a gente acaba fazendo um trabalho aqui, outro ali. Estou, né, como diretor, sou o proprietário da empresa, estamos em processo de sucessão. Nesse momento, a formação do Mateus está acontecendo. O Mateus é meu filho, então ele está também já na Certifica há algum tempo e fazendo um processo aí sucessório. Trabalhamos em diversas linhas e também diversos produtos relacionados ao Seis Sigma. Bora lá, agora vamos falar pouquinho não, falar bastante, né, gente? Sobre a nova ISO aí, o que está acontecendo e o que vem, quais são as expectativas do trabalho. Então vamos entender um pouquinho essa questão do DIS aí. O DIS, basicamente, ela já foi publicada e ele já passou o período de consulta pública, né? Então esse período já foi embora, né? E nesse momento, gente, nós estamos em fase de preparação para a FDIS, que deve acontecer agora em março. Essa FDIS significa o quê, pessoal? Já é o projeto final da norma. Então já é o cara que vai assim, meu, daqui para frente, muito certamente a norma será essa. Pode acontecer uma alteraçãozinha aqui, outra ali, mas muito certamente, uma vez lançada a FDIS, né, a gente tem históricos aí de outras normas, lançou a FDIS, muito certamente nós já estamos com ela pronta, tá? Deve ser aí final de setembro, alguns nomes, né, próximos a nós comentaram que julho deve sair novidade, né, de datas, etc. Então, existe aí rumores entre julho e setembro a publicação oficial da norma. Beleza? Aí pode surgir aquelas perguntas. E a substituição? Quanto tempo? Não é o momento ainda de discutir isso, gente. O momento agora é de entender o que vai acontecer nas mudanças, o que muda em termos de pensamento, né? Posteriormente, cada certificadora vem com as suas recomendações, com as suas orientações relativas ao que vai acontecer. Também quero relatar aqui que está o presidente da Fundação Vanzolini está com a gente aqui. Obrigado, Sérgio, de você estar com a gente, viu, irmão? Muito bem, senhores. Olha que bacana. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que discutir as estratégias dos próximos passos. O que nós temos que pensar para os próximos passos quando se muda uma norma? Primeiro, temos que entender as principais mudanças. É o que nós vamos tentar fazer com vocês hoje. Quais são os impactos que ela traz
e ações, pessoal. O que nós temos que fazer? Direcionar, seja a uma empresa de consultoria, seja a empresa que já tem a ISO 9001, o que ela precisa fazer, né? Quais são os elementos, o que nós precisamos mirar das estratégias dos nossos clientes, na nossa empresa, né, nas empresas que nós auditamos. O que eu tenho que mirar enquanto eu, auditor, o que eu tenho que calibrar agora no meu pensamento sobre a nova estrutura. De uma forma geral, pessoal, existe um fortalecimento estratégico muito grande nessa visão 2026. E muito legal a palavra maturidade, né? Então, algumas situações a gente trouxe rápido aqui de pontuação, mas a gente vai detalhar requisito por requisito. Olha que legal, compilando tudo que está se esperando de alteração, que se espera de alteração, que já veio na DIS, o foco no clima, né? Mudanças climáticas entram de forma muito pesada, né, gente? Já tivemos alteração ali em 2024 e agora ela vem concretizar essa necessidade, né, de pontuar as questões de clima dentro da norma. Ela não transforma a ISO 9001 numa ISO 14, tá, gente? Essa pergunta já me foi feita, inclusive hoje de manhã. Não, gente, não. 14 é 14, 9 é 9. Aqui ela vem com uma pegada mais de, cara, o que o clima pode afetar a sua empresa? Poxa, vamos pensar. Região metropolitana de Sorocaba, recentemente tivemos aí o que, pessoal? Tivemos um grande, né, problema climático em que algumas companhias foram destelhadas. Isso está nos jornais e não é nada sigiloso, né? Isso pode afetar o meu negócio. Eu vou deixar de entregar uma peça, deixar de entregar um serviço. Então, é com esta ótica que vem, né, o processo da revisão da 26. Muito bem, ele fala muito também em cultura, gente. Cultura é muito mais amplo do que engajamento e comprometimento, tem que tomar cuidado com isso, né? Comprometimento da alta direção, ele permanece aí com a gente, mas a palavra cultura vem forte. Eu preciso ter o comprometimento da alta direção, eu preciso ter o engajamento da turma toda e eu preciso estabelecer a cultura da qualidade, pessoal. E a cultura também vem junto com ela a ética. Então, a questão do fazer certo, o compliance, ele traz muito forte isso para nós. Outro ponto relevante é que riscos e oportunidades agora estão separados, estão em cláusulas distintas, requisitos distintos. Isso também é legal, porque a gente colocava tudo no mesmo pacote, né? Oportunidades e riscos, fazia lá um planão de ação, tudo junto e segue o jogo. Agora fica um pouquinho diferente. Você vai ter que estabelecer literalmente uma gestão de riscos para evitar que o seu negócio não fique insustentável. Então, para garantir que o seu negócio fique sustentável. Então, ele vai ter que trabalhar todos os eixos do risco. E aí algumas metodologias podem ser utilizadas, como 5 ativos do negócio, e entre outras metodologias, pessoal. Então existem várias, né? A própria ISO está aí para ajudar a gente, a 31. Muito bem, aí tem mais alguns elementos que são importantes, senhores. A oportunidade. Então, risco e oportunidade. Ela vem, puxa a nossa orelha e fala assim, cara, meu, tá bom, seu negócio está aqui, você levantou os riscos. E as oportunidades para você criar potenciais disrupturas? Disrupção, pessoal. Criar, quebrar o momento e transformar o negócio. Então ela vem catalisar um foco disruptivo, ela traz a mensagem da disrupção também para que a gente possa alavancar negócios. Beleza? Mudanças, gestão de mudanças fica muito mais robusta, né? Com olhar, inclusive, ampliado nas questões de risco, entre outros. E o padrão, pessoal, a palavra padrão, linguagem de informação, ela dá uma padronizada, aqueles antigos verbetes, né? Manter e reter. A gente agora tem uma transformação do manter e reter informação documentada. Vai vir na sequência para a gente poder discutir um pouco mais. Então, senhores, os principais ajustes, eles aparecem para nós aí em alguns requisitos, e nós trouxemos esses requisitos para a gente poder fazer uma discussão um pouquinho mais detalhada nos slides seguintes. Mas o que é muito importante, né, gente? É importante entender o que cada alteração vai fazer de impacto aonde? Na sua organização, no seu cliente,
né, exatamente aonde é o raio de atuação de vossa pessoa. Quando se fala em contexto da organização, esse requisito, pessoal, ele traz muito forte aí a questão das mudanças climáticas, né? Então, a sua empresa pode sofrer algum impacto com mudanças climáticas? São perguntas que você precisa começar, né? Se você ainda não fez e simplesmente colocou lá em ameaças mudanças climáticas, lá no seu SWOT, vai ter que ter um pouquinho mais, né? Entender um pouquinho mais o que, que nós temos de risco para o nosso negócio quando se tem mudanças climáticas. Eventos climáticos extremos. Rapaziada, nós estamos tendo muita mudança climática, né? Eventos que não eram esperados e eventos adversos nos últimos tempos que comprovam que isso está, né, ao nosso redor. Como é que está nosso negócio em relação a isso? Nós mapeamos um plano de contingência, talvez não seja exatamente o que se espera, mas é como se esperasse um plano de contingência, sim, dos nossos fornecedores internamente, dos ônibus que carregam os nossos colaboradores, né? Isso está no contexto do risco do negócio, né? Depende de recursos naturais. Puxa vida, eu dependo de alguns recursos naturais. Com essas mudanças, pode ter a escassez dos recursos e, consequentemente, aí faltar a entrega, né? Então, meu cliente lá na frente ficará exposto, ficará prejudicado. Então, de uma forma, avaliação obrigatória, né, gente? Olhar para a questão das mudanças climáticas, né? Não é uma ISO 14001, pessoal. Não é foco só ambiental, mas sim na escassez do serviço, na escassez da peça, do componente que não vai chegar em função de contextos climáticos. Entende? Então, eu de repente tive lá um problema no Rio Grande do Sul. Eu tive uma enchente. Aquela enchente ocasionou a falta, né, prejudicou alguns fornecedores que deixaram de entregar. Então, isso faz um contexto aí em que as mudanças climáticas são pontuadas. Beleza? E o importante, né, gente? O SWOT ou outras ferramentas que você gosta de usar, já usa, né? Precisa dar uma mexida nele com esse olhar em termos de realmente faltar, né, criar algum elemento que possa prejudicar a nossa empresa. Partes interessadas também vêm reforçando essa questão de mudanças climáticas. E aí, turma, é muito legal e muito importante que você possa reconhecer as partes interessadas e as mudanças climáticas que possam afetar estas partes interessadas. Então, lá no 4.2, a gente sempre colocava aquela tabelinha, né? Clientes, fornecedores, partes interessadas internas, externas, quais são as necessidades, expectativas, perfeito. Agora é importante que você faça o exercício de que, nesta parte interessada, exemplo, cliente, mudanças climáticas podem afetar aqui, podem criar aí alguma necessidade, expectativa? Então, esta pergunta precisa ser feita, né? Os requisitos externos, é importante que você leve em consideração os requisitos externos, né, para que você leve em consideração os clientes e assim por diante dentro desse contexto, trazer aí nas partes interessadas a necessidade de verificação, principalmente com relação às mudanças climáticas. Chego. Muito bem. Conexão com SGQ, né, gente? A parte interessada é relevante ao requisito? Bacana. Trata isso com o menor, com o mesmo rigor de qualidade e conformidade. E de uma forma, de uma ação prática, seria a revisão da nossa matriz aí. Quando se fala em informação documentada, aqui tem uma alteração que é importante você dar aquela notada, né? Guardar ela. Os termos manter e reter, muito certamente eles serão, né, substituído por informação documentada disponível, né? Então é muito importante você começar a compreender isso. Na norma, em diversos elementos, ela traz para a gente lá. Nós temos que manter e reter informação documentada. Beleza. Agora a gente exclui esses verbetes e coloca ali manter informação documentada? Não. Deverá ter informação documentada disponível e acessível quando pertinente ou quando necessário. Então ele tem uma substituição
aonde pode tomar, tem que tomar cuidado que isso pode se tornar um pouco mais amplo, né, daquilo que nós trabalhamos hoje. Tem que ficar atento em relação a essa história toda aí. Beleza? Então é importante fazer aquela revisitada nos documentos e entender aonde efetivamente nós teremos alterações. Que importância nós temos no requisito 5.1? Gente, o 5.1 tem dois pilares importantes que nós temos que tomar cuidado. O primeiro deles é a cultura da qualidade e o segundo é comportamento ético. Temos que buscar na auditoria como que nós vamos entender se os caras estão tendo a cultura, né? A tolerância zero sobre os erros, evitar atalhos, quer dizer, a excelência nos níveis da organização, desde a alta direção até todos os níveis lá da empresa. O comportamento ético, né, gente? De cima para baixo, o exemplo vem de cima, a liderança dando exemplo, né? Então é importante que a gente consiga, através dos nossos modelos de gestão e através da nossa auditoria, que a gente possa captar essas questões aonde a cultura e o comportamento ético serão ali foco de observação durante o nosso trabalho, seja de implementação e seja de auditoria. A política da qualidade. Ele tem aqui uma certa relevância e também uma certa relatividade em relação à atual política, né, ao requisito atual. Ele está pedindo para nós, com essa revisão, rapaziada, que a gente efetivamente compreenda e aplique. Né? Então, aquele decoreba, tá na parede, vem cá, vou te mostrar. Bacana. Agora, o que que você faz no seu dia a dia para cumprir com a política? Mostre-me o que você está fazendo no seu dia a dia. Na prática, as suas decisões, liderança e alta liderança. Qual a inter-relação da sua decisão para com a política? Então, é este ponto em que vai ser a foco, principalmente, da aplicação, né, da implementação e também, rapaziada, da auditoria. Tá joia? Aqui nós temos uma grande mudança estrutural, gente, no requisito 6. Na DIS 26, você já vê a diferença, ela faz uma ruptura de riscos e oportunidades. Então, ela literalmente cria aqui uma reorganização sobre a forma de olhar riscos e também de oportunidade. Riscos temos que tratar exatamente como uma gestão de risco avançada, pode-se usar outras ferramentas como a própria ISO 31, entre outras ferramentas que nós temos no mercado. Então você precisa trabalhar risco, trabalhar o que pode ocasionar de impacto ao seu negócio, mas também você tem um outro tópico chamado oportunidades, né? E aí, gente, quando se fala em risco, ele é efetivamente uma avaliação profunda, corporativa, da cadeia do negócio, né? Então, é muito mais amplo e não somente do risco ali da unidade que está fazendo a sua manufatura, na prestação do seu serviço, não. Ela é muito mais ampla, levando em consideração a cadeia, a continuidade do negócio. Então, eu tenho que pegar desde as minhas entradas, o meu processamento, a minha saída, visão de processo, CIPOC, e eu tenho que analisar os riscos e com esta análise entender, né, como é que eu posso estabelecer ações proporcionais ao impacto potencial. Então, é uma análise um pouco, não, bem mais ampla daquilo que a gente está acostumado a fazer. Quando se fala em oportunidades também, ele vem de uma forma aberta, totalmente diferente do que a gente tem hoje na versão 2015, e ele não tem mais aquela história do, tem aqui opcional, né? Eu tenho oportunidade, mas a empresa resolveu não fazer. Aqui, pessoal, ela vem com uma intenção de disruptura, disrupção. Ela quer que você crie disrupção, quer que as companhias se reinventem, que elas se inovem, que elas possam prosperar cada vez mais. Então ela exige o quê? Determinação sobre as oportunidades. Aquela análise de risco que a gente faz um plano de ação, aqui na oportunidade ficar aquele plano mais raso, né? Aqui não. Talvez o nosso ponto de oportunidade vire aí projeto, né? E muito certamente a oportunidade possa ser uma fonte, e aqui, verdadeira de objetivo e meta e projeto.
né? E não só aquela questão superficial, né? Algo que a gente colocava no planinho lá, está sendo revisitado, está sendo analisado pela alta direção, mas sim alguma coisa muito mais assim, profunda. Gestão de mudanças, pessoal, ele vem com uma pegada e uma questão bastante profunda. Ela aprofunda essa questão de gestão de mudanças. Quem trabalha com a ISO, aí, quem trabalha com auditoria, sabe que aqui é um dos elementos que a gente encontra bastante dificuldade de toda a rapaziada, né? Gestão de mudanças, melhorei, puxa vida, o que que eu posso fazer para registrar? O que que eu posso fazer? Quer dizer, acaba sendo sempre aquela história. Você tem aí um formulário de gestão de mudanças que você pode me emprestar? Né? Isso é o meio que a gente vive, né, galera? Aqui ele pede um pouco mais de robustez. Então é importante que você estruture junto à sua empresa, junto ao seu cliente, uma gestão de mudanças mais parruda, aonde você possa ter análise crítica, aonde você possa entender a eficácia daquela mudança e ampliar essa questão. Então, muitos colegas em que eu conversei, aqui é o ponto aonde cabe um bom PDCA para você fazer, né, a verificação do processo de planejamento de mudanças. Talvez aqui ele lance, né, uma perninha lá em projetos, né? Projetos, melhoria, enfim. Mas é importante que você leve em consideração que essa mudança ela sai literalmente do básico e ela dá um upgrade muito forte em termos de controle de mudanças, controle de gestão e assim por diante. Então, atenção para 6.3. Quando se fala em infraestrutura, que legal, né, gente? Nós temos aí um mundo hoje totalmente híbrido e alguns deles remotos como esse. Isso já é uma realidade, nós não podemos, né, pensar o contrário. A norma, a FDIS, perdão, a DIS, versão 26, ela trouxe para nós a inclusão, né, das questões do trabalho remoto e híbrido. E aí é importante que você tome nota e tenha muito atenção, principalmente no que, pessoal? Como é que você comprova que o cara está trabalhando? Tem controle de acesso, tem garantia da infraestrutura mínima para o cara trabalhar, tem padronização da rotina e canais de comunicação. Olha que louco isso, hein, velho? Manutenção da qualidade das entregas. Tem o controle das entregas? Então veja, ele quer um pouco mais. Ele quer que você trate isso e de uma forma empresarial. Se coloca no lugar do empresário, gente. Não é uma coisa que, se você perguntar para o empresário, você espera isso do seu colaborador? É exatamente isso. Não é esse o controle que você tem que ter para que ele entregue aquilo que ele tem que entregar de forma remota? Então nós temos que enxergar, literalmente, gente, é uma coisa que eu estou aqui escutando das pessoas e nós estamos formulando insights para poder interpretar melhor a norma. Tenta interpretar a norma como se você fosse um empresário. Né? Então, a ISO ela vem com a cabeça de um empresário entendendo o negócio. Aí você começa a entender que as mudanças fazem muito sentido e elas vêm realmente para ficar. Muito bem, senhores, a hora que fala de ambiente de trabalho, não é só aquela questão do ambiente que nós estávamos, o ambiente é bom, né, psicossocial, ele amplia um pouco mais. Ele vai falar de cultura das pessoas, né? Então, não é questão somente, né, daquele momento físico, psicológico, não, ele vai falar de comportamento ético, ele vai falar de impacto no SGQ. Se o nosso ambiente é tóxico, se o nosso ambiente ele traz ali positivações para que a não qualidade exista, então tudo isso será foco de verificação em loco. A norma traz isso como algo extremamente impactante para o negócio. Gente, e faz muito sentido. Se você está num ambiente tóxico, se você está num clima organizacional que não tem ética, isso inevitavelmente vai estar prejudicando a empresa, então faz realmente muito sentido. A competência e a evidência aí do 7.2. O que está vindo aí, né? O que fica especificamente? Bom, o ciclo base, né, permanece inalterado, definir requisitos, prover treinamentos e verificar eficácias. O que vem de diferente?
ele tira a palavra reter, registro e coloca informação documentada disponível. Então, basicamente é isso. Isso pode melhorar ou pode piorar de acordo com o seu cliente, de acordo com a organização, né? Então, isso pode trazer algum trabalhinho a mais para você ajustar, mas é importante que você leve em consideração todas as informações documentadas que possam aí ocasionar algum impacto à qualidade, né? À gestão da qualidade. 7.3, ele vem forte com a palavra cultura, né? Cultura da qualidade, comportamento ético, ele vem trazendo lá do 5.1 as mudanças que ele pediu lá atrás, e ele vem trazendo aqui no 5.2, aonde a gente traz também a política, né? A necessidade de um aprimoramento dessa política. Alguns colegas até me falaram que faz muito bem se você puder revisar a política, trazer algumas coisas relacionadas com a palavra cultura e qualidade. Isso vai fazer um bem danado para a companhia e fortalecer essas questões do aprofundamento da cultura, né? E a conscientização, ela é sobre isso. Aqui em cima nós trouxemos para vocês, né, implementar uma comunicação interna periódica. Como que eu faço então isso, né? Realizar campanhas sobre dilemas éticos, reforçar a cultura do pare e reporte. É muito o que a gente vê em empresas que são ali redondaças no seu sistema de gestão. Cara, eu tô com um problema, você para e reporta. Você para a linha de produção e reporta, né? Incentivar a liderança pelo exemplo. Ou seja, é um banho de ética, um banho de cultura nas pessoas aí relacionadas ao tema. Quando se fala em operação, pessoal, ele traz para a gente um reforço, né? Principalmente nas questões da disponibilidade de informação documentada. Aqui ele traz um banho para a gente, uma mudança principalmente, gente, cuidado, hein? Com a questão dos conceitos reter e manter que estão, ó, indo para fora e estão chegando principalmente o conceito, né, de informação documentada disponível. Cuidado com essa palavra. O que é informação documentada disponível? Essa frase, ela pode ampliar o seu controle, né? Então vamos tomar cuidado com esse tema aqui. Combinado? A auditoria, no caso, o impacto prático aqui é que nós vamos precisar buscar efetivamente evidências de todo o requisito 8 naquilo que se fala em documentação. Eu estava falando recentemente com um grande amigo, né, e auditor, colega, amigo, auditor, enfim, e ele comentou que há uma tendência das pessoas compreenderem que aqui tem que aumentar a burocracia. E aí estávamos trocando ideia, e no meu ponto de vista não é bem isso, né? Meu ponto de vista é você ter um bom mapeamento de processos aonde você traz as evidências daquilo que é pertinente, né? Daquilo que é informação documentada disponível pertinente, aquilo que é pertinente ao processo que você tem ali. Tá joia? Não necessariamente aumenta-se aqui burocracia, se aumenta número de registros e quantidade. Chegando em 9.3, saídas da alta direção, né, gente? Isso aqui, bom, enfim, todo mundo que trabalha com sistema de gestão sabe que acontecem aquelas reuniões que não acontecem, né? Aquele checklist bem preenchido pelo responsável pelo sistema e também a assinatura das pessoas. Então aqui ele está pedindo para a gente, toma cuidado com isso, que isso aqui vai dar bomba, hein? Aqui é o momento de decisão da empresa, gente. De novo, a ISO ela está pensando como empresário, ela está pensando como diretor, como presidente da empresa. Aqui é aquele momento em que eu tenho que parar um pouco e discutir a empresa, fazer um bom planejamento estratégico, verificar se todo o processo de decisão está correto, se eu tenho que corrigir rota, como é que está a minha ideia, como é que está meu time, como é que está a cultura da empresa, como é que está todo o processo ético da empresa e os meus resultados. Então é hora de parar um pouquinho, entender, né, incluindo as decisões aí sobre as oportunidades que vêm numa chave diferenciada, as oportunidades, vamos discutir oportunidade, vamos discutir se os nossos riscos estão ali efetivamente controlados, vamos discutir o nosso time, vamos discutir o nosso resultado, gente. Então é literalmente ali para que a gente possa comprovar a eficácia da minha empresa. E, de novo, convido você a pensar como diretor da empresa. Será que a eficácia está boa? Né? Então é importante, né, gente?
buscar, enquanto auditores, enquanto consultores, enquanto o cara que cuida do sistema de gestão, a literalmente a real aplicação e implementação de todos os itens da norma durante as saídas da direção. Gente, de novo, né? Aqui vem muito forte todos os elementos já comentados anteriormente, aquelas revisões, aquelas inclusões e os focos, né? E de novo ele vai trazer para nós informação documentada disponível, ou seja, tudo que gerou da análise crítica, não apenas a ata. Cuidado, não apenas a ata. Tudo que gerou da análise crítica. No requisito 10.2.2, ação corretiva, o ponto de atenção, pessoal, é que quando você abre uma não conformidade nos dias atuais, em alguns casos, você tem ali uma análise de causa não tão bem feita, uma ação implementada não tão bem feita, uma eficácia não tão verificada adequadamente e assim por diante. O que ele vem trazer para a gente? Ele bate na porta e fala assim: ó, eu quero ver em cada etapa o que, turma? Informação documentada disponível. Então, ele vai querer ver como é que você analisou a causa raiz. Você precisa, então, senhor auditor e senhora auditora, entrar na ação corretiva do seu cliente, analisar profundamente, compreender a linha de pensamento deles em relação ao processo de busca de ações corretivas e de correções e assim por diante. Então, ele busca um aprofundamento no quesito aqui, principalmente analítico sobre as ações corretivas. Tá joia? Sintetizando a história, pessoal. Sintetizando a história, nós temos aqui alguns impactos práticos. Contexto, vamos lá, um resuminho. Incorporar as mudanças climáticas na análise de contexto e partes interessadas. Na liderança, uma promoção ativa da cultura, da qualidade e comportamento ético. Quando se fala em estrutura, separar, senhores, gestão de risco e oportunidades. E aqui, rapaziada, é na norma toda, tá? Então você vai falar de risco e oportunidade em todos os momentos. Então você vai estar no requisito 7, você vai falar de riscos e oportunidades. Você está no requisito 8, riscos e oportunidades. Isso tem que entrar na nossa mente, assim como os temas cultura e a ética. Beleza? Com relação à gestão de mudanças, comportamento de mudanças, né, gente? Fortalecer muito essa questão das mudanças. Colocar gestão de mudanças para funcionar, tá, gente? E assim, a gente sabe, nós estamos no mercado, nós sabemos que existem gestões aí que são frágeis, gestões que merecem uma melhoria, uma revisão, um processo melhor. Tá joia? Então aqui é um ponto de relevância que chama atenção nesta norma. E atenção, né, gente? Quando se fala em informação documentada disponível, o manter e reter os verbetes aí estão ó, indo embora. Então são 5 movimentos que a gente tem que estar ligado. Esse slide vale foto, viu, gente? Aqui tem um resuminho. Vai ter um outro aqui na frente também que a gente volta a dar um toque, né? A mudança transversal que vai acontecer. Termos distintos. Então, manter e reter, tchau, tá indo embora e agora fica informação documentada, deve estar disponível. Muito mais objetivo. A norma está trazendo para nós uma procura pela objetividade, que é o que a cabeça do empresário quer. Ele não quer que a gente traga uma ISO 9001 e que aquilo, puxa, seja fonte de burocracia, de patinar a empresa do cara. Ele quer o quê? Objetividade. Então pense como empresário. Ele quer uma padronização aqui, ó, rápida, com uma burocracia baixa e aquela semântica, né? Aquela burocracia de verbos, de documentos que a gente possa eliminar essa possibilidade. Informação documentada disponível, tá joia? Muito mais objetividade. De uma forma geral, pessoal, um checklist aí para todo mundo. Atualize a análise de contexto, incluindo mudanças climáticas, né? Revise a política e comunicação para garantir entendimento aí real, né, gente? Entendimento real das pessoas. Cuidado com os termos, né? Cultura, ética. Em alguns casos, a gente pode aí, enquanto consultores, né, sugerir
que a política comece a pensar, talvez, na, na pronúncia, na verbalização, no registro do termo cultura, né? Então é importante começar a pensar, de repente é o momento de colocar cultura, uma empresa ética, trazer na política. Então, trazer isso para uma discussão aí na alta direção. Importante, né, gente? Riscos e oportunidades. Agora, não é só pensamento em risco, né? Então a gente ficava pensando muito ali no risco. E a gente ficava olhando só para quem? Para o risco. Agora você tem que olhar para o risco e para quem? Para a oportunidade. Então a gente travava um plano de ação pesado, robusto em risco e às vezes a gente não alavancava negócio. Então, momentos disruptivos são importantes e a oportunidade, as oportunidades trazem isso para a gente. Tá joia? Gestão de mudanças também, gente. Robustez. Não simplesmente aquele checklist compartilhado, benchmark que a gente acaba tendo. Não. Ele tem que estar na nossa cultura da qualidade e a gestão da mudança. Então, olha só, juntando tudo o que está acontecendo, a palavra cultura, ética, mudanças, riscos e oportunidades. Gestão de mudanças vem para concatenar as falas, as palavras e trazer para nós o que, rapaziada? Um conjunto aonde nós vamos colocar mudanças climáticas, nós vamos colocar cultura, ética, riscos e oportunidades numa gestão, nessa gestão chamada gestão de mudanças. Beleza? E tomar cuidado com a palavra aí, né, com a frase, né? Controle de informação documentada disponível, informação documentada disponível. Isso também é um elemento de suma importância para que a gente possa trazer aí para as mudanças. Senhores, é isso que nós tínhamos para vocês. Eu espero que nesse pequeno tempo a gente possa ter trazido um resumo aí de estudos que literalmente aqui eu posso citar o próprio Mateu que está citado aqui no final, né? O Paulo, Mateu. Temos mais uma equipe de consultores que estão na sala que nos ajudaram a providenciar esse material. Nós nos reunimos aí pelo menos umas 8 vezes para que a gente pudesse fazer esse material e de forma muito sintética, sucinta, trazer para vocês, né, algumas situações que a gente possa compartilhar as mudanças e com certeza aí eu entendo, olhando como né, observando isso como empresário também que sou, observando isso com o olhar do meu cliente, né, olhando para um pouquinho aquele cliente que você tem, né? Dá uma olhadinha para ele e fala assim: puxa, faz muito sentido com a cabeça do diretor. Então, é um alinhamento com a estratégia da empresa, um alinhamento com a diretoria, um alinhamento com o negócio. Tá joia, pessoal? A gente vai deixar travado, né, o nosso microfone. Estou recebendo aqui alguns emojis, obrigado, é isso aí. Esse vídeo nós vamos salvar em sequência, subir para o YouTube e posteriormente o nosso time vai encaminhar para vocês que fizeram a inscrição aí o link para que você possa também ter a informação completa. Tá joia, pessoal? Meu muito obrigado para vocês aí. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com vocês. Espero que a gente tenha podido compartilhar um pouquinho do nosso tempo e da nossa pesquisa com vocês. Tá joia? Faremos mais alguns desses. Nós temos aí uma filinha de espera interessante e nós vamos tentar fazer mais desses para poder compartilhar o conhecimento com todo mundo. Desejo uma ótima noite para vocês, um ótimo aí finalzinho de semana, já amanhã já é sexta-feira, né? Que a gente possa pensar um pouquinho sobre as palavras mágicas, aí os 5 temas das palavras mágicas, que a gente possa pensar no futuro nosso, no futuro dos nossos clientes, no futuro da nossa empresa. Beleza? Muito obrigado, senhores. Fiquem bem. Até mais. Valeu!